CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. E aí, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, hoje tem muita pergunta de ouvinte. Exatamente, essa semana foi recheada de participações de vários ouvintes aqui no CBN Tecnologia e eu selecionei algumas perguntas para fazer o programa de hoje, né? Muito legal. Bom, a primeira pergunta vem da Andréia de Vitória, que ela ganhou um tablet. É uma pergunta de um problema muito comum, viu? Muitas pessoas têm exatamente esse problema. Vai me ajudar muito a resposta dela. Então, ela ganhou um tablet que o tablet só tem Wi-Fi. Isso é uma questão interessante, as pessoas muitas vezes compram um tablet e não sabem, mas na verdade os tablets, eles podem ter conexões à internet via Wi-Fi, via rede sem fio e também via 3G, mas são duas coisas diferentes. Então, se você compra um tablet que tem só Wi-Fi, você não vai conseguir usar aquele chip do 3G, né, do celular, no tablet para poder fazer a conexão à internet de qualquer lugar. Você vai ficar sempre dependendo de um lugar que tem Wi-Fi. Bom, e aí ela pergunta assim, ganhou um tablet que tem só Wi-Fi e ela gostaria de usar o 3G, né, para acessar a internet de qualquer lugar. E ela pergunta se tem como fazer isso. Bom, André, tem sim. A gente tem duas formas de fazer isso, né? A primeira forma é tentar usar esse modem, esse modemzinho que a gente usa no notebook, essa peça parece um USB que você coloca no notebook, usar também esse modem 3G e plugar ele no tablet. Alguns tablets, são poucos tablets que aceitam esse modem externo, né, de 3G, que a gente usa normalmente em notebook, no tablet. Então essa é uma opção, você tentar ir por esse caminho. Ele faz a leitura? Alguns fazem a leitura. Alguns fazem a leitura e reconhece e conecta na internet. Eu já testei alguns, na verdade testei vários tablets com essa situação. Alguns poucos funcionaram e reconheceram o modem e conectaram no 3G usando esse adaptador USB. Você pode citar quais funcionaram? Foi um tablet chinês, na verdade. Os nacionais que eu testei, nenhum funcionou. Gente, o chinês aceitou? O chinês funcionou, aceitou direitinho. Tá vendo? Exatamente, né? Os outros todos que eu testei realmente não funcionaram, né? Então essa é uma alternativa que ela pode fazer. Uma outra alternativa... E da Apple funcionou? Não funcionou. Não funcionou. Uma outra alternativa que essa funciona, essa eu garanto que funciona, que é o seguinte, ela usar o celular dela para fazer a conexão com a internet. Como é que ela faz isso? O celular tem que ser um smartphone que tenha Wi-Fi e 3G, tem plano de dados, que ela tem um plano de dados. Ela usa um pequeno programa que para o Android chama-se Roteador e para o iOS, BlackBerry, Symbian chama-se Tether, tether.com, é um aplicativo gratuito que ela baixa para o smartphone. O que acontece? O smartphone vira um acesso sem fio. Então ela pega o tablet, conecta no celular via Wi-Fi, e o celular conecta na rede 3G, ele consegue navegar de qualquer lugar que ela esteja usando a rede de 3G, usando o celular como uma ponte, né, entre o Wi-Fi e a rede 3G. Esse funciona, assim, em 100% dos tablets que tem Wi-Fi, também vai funcionar. Ela tem que só prestar atenção no plano de dados que ela tem no smartphone, porque isso vai consumir o plano de dados que ela contratou na linha, né, de telefone celular dela. Então, e costuma, né, não ser muito barato esses planos. Então, ela tem que dar uma olhada, né, porque ela pode ultrapassar o consumo e depois que passa da franquia, né, estabelecida lá e contratada pelo plano, costuma ser bastante caro o megabyte adicional que ela consome usando a internet. Então, ela tem essas duas formas que ela pode usar. A segunda, eu garanto, com certeza vai funcionar. Ela vai conseguir navegar na internet. Só tem que observar essa questão de custo, né, do plano de dados. Ok. Bom, a respondida a Andréia, tem uma outra que foi encaminhada pelo Tiago. O Tiago Benedito, ele disse que tem um notebook, ele demora muito para carregar os aplicativos, é isso? Exatamente. E pergunta o que é melhor. No que ele é melhor investir? Trocar o processador, o HD ou aumentar a memória? Muito bem, Tiago. Obrigado pela participação. Tiago, obrigado também, André, pela participação. Com certeza absoluta, Tiago, o melhor investimento que você faz nesse momento é aumentar a memória do computador, né? Aumentar a memória RAM, né? Essa memória onde os aplicativos usam para execução. O HD e o processador, o processador mais tem alguma influência na performance, na velocidade. Mas hoje em dia, o que realmente é determinante para a performance de um notebook é a memória. Então, se você tem alguma grana e quer investir para melhorar a performance do seu computador, eu sugiro que você invista na memória. Aumente a memória, expanda a memória do computador, que ele vai ficar mais rápido, né, em relação a isso. E
para coisas mais antigas, por exemplo, tem alguns HDs que não adianta muito comprar só a memória não, né? Então, assim, se for um computador Tem uns muito, que nem aceitam muito memória antigo, rápida exatamente. Se for um computador muito, muito antigo, aí não tem muito o que fazer. Mas assim, se for um computador mais próximo, assim, de 2 anos atrás, vamos pensar assim, né, você aumentar a memória, ele vai dar uma resposta, vai melhorar a performance, sim, né, do computador. Conosco aqui no estúdio, Gilberto Sodré. Já recebemos uma pergunta por telefone, que é do Edson Pereira. O Edson, Gilberto, ele quer saber onde ele adquire aqui no estado um modem para antena rural. Ele deve estar falando de modem para acessar a internet via telefonia rural, né? Nesse caso, ele pode usar a própria telefonia de celular, que se tiver sinal na propriedade dele, no ambiente rural, ele pode usar então uma antena externa, que é comprada normalmente em casas de antena, em casas que vendem antenas de televisão, também vendem antenas para telefonia celular rural, que é uma antena um pouco diferente, e melhora a recepção do sinal. E ele, nessas mesmas casas, ele consegue um modem, até um amplificador de sinal para poder, na propriedade onde ele tem o sinal de celular não está muito bom, está meio fraco, né? Então ele pode usar essa antena mais esse amplificador de sinal para poder ter acesso, por exemplo, à internet ou até ter acesso à própria telefonia rural via celular na propriedade dele. Aí ele paga a internet com o plano celular dele. Exatamente, de dados. é caro, Caro. né? É caro, assim. Para quem não tem nada, se ele precisa da Não internet, tem, né? não tem nenhuma onda de rádio lá perto da casa dele, não? Tem via satélite, mas é mais caro ainda, É? né? É mais caro ainda. Ele teria que contratar em operadoras que vendem acesso celular, acesso à internet via satélite, que é mais caro ainda. A antena é maior, mais cara. Então, assim, ainda é o menos, assim, o mais, em relação custo-benefício ainda é melhor para celular ainda, né? Ok. Muito bem. Bom, a gente vai voltar à pergunta do Thiago, mas antes só um alerta de trânsito aqui. Olha, em virtude desse engarrafamento na 262, gente, que já foi aqui explicado pelo ouvinte Maxwell, pelo Fábio, tem um outro Fábio ligando dizendo o seguinte: ele está saindo da Serra, precisa chegar a Campo Grande. Aí ele decidiu passar por Laranjeiras e Rodovia do Contorno. Quem quiser seguir o Fábio, ele acaba de dar dica aqui conosco, ao vivo no CBN Vitória. Vamos lá, Gilberto. O Thiago perguntou qual era o melhor investimento para melhorar a performance do notebook dele. Exatamente. Então, Thiago, Você já disse que a memória é o primeiro passo. Primeiro passo. Aí, e depois da memória, obviamente que é o processador. O HD faz pouca diferença no sentido de performance. Então, o mais importante é, primeiro, aumentar a memória do computador, que isso realmente vai fazer uma grande diferença para ele. E depois o processador, se ele puder, né, se o notebook aceitar a troca do processador, né, ele pode fazer isso também. Mas a memória é o item fundamental para a performance, né, do computador. E vamos agora a uma dica de segurança, que é a pergunta da Belanise. Uma pergunta super atual e super interessante, viu, Fernanda? Ela falou assim, que mandou uma mensagem para a gente perguntando que ela enviou uma declaração de imposto de renda e 2 dias depois ela recebeu uma mensagem da Receita Federal falando, inclusive ela mandou a mensagem para mim, né? A cópia da mensagem ela mandou para mim para que eu visse qual era a mensagem. E a mensagem diz assim, que a Receita Federal, agora em parceria com o SERPRO, analisou as declarações e pede que ela tenha que atualizar a declaração dela. Obviamente que a mensagem é uma mensagem falsa e tinha um link para ela clicar para fazer a atualização, que na verdade o link era um vírus. Né? Se ela clicasse naquele link, ia ser instalado um vírus no computador dela. Então, mais uma vez, assim, lembrando os nossos ouvintes que a Receita Federal, o SERPRO, não mandam e-mails relativos a questões de declaração de imposto de renda. Então, ou seja, desconfiem de qualquer e-mail relativo a esse assunto, né? Ou seja, não cliquem em nada, não abram anexo, não abram arquivos que venham junto com os e-mails, porque muito provavelmente isso são vírus e pode acabar infectando o computador. Gente, viu? Receita Certo. Federal não te manda e-mail, portanto, nada de responder a esses comunicados que nada mais são do que hackers tentando capturar Exatamente. suas senhas. Exatamente. Muito obrigado pela Belanise, que foi realmente uma dica interessante de segurança que tem tudo a ver. Nessa época, agora que está todo mundo já pensando em fazer suas declarações de imposto de renda, isso acaba gerando uma dor de cabeça, né, maior ainda depois, né, de tirar o vírus, de estar com a máquina infectada, é muito pior ainda. Daqui a pouquinho, todas essas informações estão no site da Rádio CBN, cbnvitoria.com.br. Gilberto também dá os canais dele de acesso. Então, quem quiser participar, como várias pessoas participaram essa semana, o e-mail é cbntecnologia@gmail.com. Temos também o site, daqui a pouquinho tudo isso que eu falei aqui, os endereços, né, tudo isso aqui vai estar no site, no gilberto.sudré.com.br. E também temos o Twitter, o twitter.com/Gilberto Sudré. Quem quiser acompanhar também o mundo da tecnologia ao longo da semana, é só assinar lá o canal do Twitter, a gente bate um papo lá no Twitter, bate papo via e-mail e sabe as novidades do que acontece no mundo da tecnologia.